Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Fala galera ligada nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou o Vinícius Caxangá, hoje estou aqui com o meu parceiro Lucas Holanda, com o Rodrigo Carvalho na produção e Pedro Maranhão, né, que como de costume já teve aquela inicial queda de conexão, mas que daqui a pouco está de volta aqui a nossa bancada, para hoje, né, iniciar mais um programa do NE45, primeira edição, com as notícias mais quentes do dia, aquele programa onde a gente vai passar aqui as últimas informações, né, as últimas matérias, debater sobre as últimas matérias publicadas no site do NE45, o site da redação. Enfim, outra coisa para a gente conversar. Ontem jogaram pela Copa do Brasil, Fortaleza, que foi eliminado para o Vasco, e o Souza, que foi eliminado para o Bragantino. A gente vai repercutir um pouco desse pós-jogo. E hoje também tem jogo aí do Vitória, né, na Copa do Brasil, do Sport contra o Atlético Mineiro, Vitória contra o Botafogo. Muita coisa bacana para a gente conversar sobre essas partidas e também, claro, as notícias do dia a dia, né? Também assuntos aqui do Náutico para a gente conversar. Desejar uma boa tarde, antes de mais nada, para você que está nos acompanhando. Muito boa tarde. E lembrar para você deixar o seu like, deixar a sua curtida já no início dessa live para ajudar o nosso trabalho, beleza? Então, deixa a tua curtida, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. E agora já vou desejar aí uma boa tarde para meu parceiro Lucas Holanda e também para o parceiro Pedro Maranhão. Lucas, que é o setorista do Náutico, né, na redação do NE45, e Pedro Maranhão, setorista do Esporte. A gente, claro, vai falar desses times na live de hoje, mas vamos começar primeiro, né, com o Fortaleza, que jogou ontem pela Copa do Brasil, né, foi eliminado nos pênaltis. O jogo acabou em empate, né, 3-3, um jogo bem jogado entre as equipes, de várias chances, né, e acabou o empate 3-3, foi para os pênaltis e o Lion não levou a melhor nos pênaltis, foi eliminado, né, inclusive com o garoto Kevin Andrade perdendo aí uma das cobranças, né. Antes até mesmo de falar um pouco da matéria, né, de ler um trecho e passar a palavra aqui para Lucas e para o Pedro comentar, abrir um espaço aqui inicial para desejar uma boa tarde. E é isso, né, meus parceiros? Vamos embora. Pois é, boa tarde aí, Caxangá, boa tarde, Pedro, boa tarde aí a todo mundo que está ligado. Destacar mais uma vez a pontualidade aí do programa, né? Mais uma vez aí a base sendo pontual e vamos embora que tem muita coisa aí para a gente falar, tanto de ontem, né, com a eliminação do Fortaleza, do Souza, e de hoje também, né, com Sport, Vitória em campo, Náutico aí também se movimentando nos bastidores. Simbora que a pauta tá cheia. Pois é. Boa tarde para todo mundo que está chegando aí, né? Lucas, Caxangá, Rodrigo. Uma noite não tão boa ontem, né, para a torcida do Fortaleza e do Souza. Foram eliminações aí sentidas, né? O Souza pelo lado do sonho, né, de continuar quebrando barreiras na Copa do Brasil, e o Fortaleza pela construção, né, que a gente viu durante a partida. Tem outros temas para a gente conversar também. Tem outros jogos da Copa do Brasil hoje. Então, o programa de hoje está muito legal e teremos Vojvoda agora, né, que está pressionado pela torcida, né? Pelo menos. Boa parte da torcida ontem no Twitter bastante revoltada e pedindo a saída dele. A gente vai bater um papo sobre isso também, mas o programa de hoje está legal. Divulga, joga aí no grupo da Pelada, deixa seu like, joga e chama todo mundo aí para acompanhar o programa. É isso. Pedro falou bem, né? De fato, eu também vi esses comentários da torcida do Fortaleza. Não sei se pela primeira vez, provavelmente não, mas talvez tenha sido a ocasião mais forte, né? Pelo menos que eu vi, a torcida do Fortaleza pedir a saída do Vojvoda, né? De fato, ele está pressionado. O Fortaleza não ganha uma partida 7 jogos,
né? Desde a vitória contra o Boca Juniors, né, por 4-2, empatou com o Bragantino 1-1, empatou com o próprio Vasco, né, no jogo da ida 0-0, 0-0 contra o Corinthians, perdeu por 4-1 do Nacional Potosí, empatou por 1-1 contra o Botafogo, empatou por 1-1 contra o Boca Juniors e ontem empatou mais uma vez 3-3, perdendo nos pênaltis para o Fortaleza. Vários empates, mas são 7 jogos sem vencer. Vojvoda pressionado. Mas falando da coletiva dele, né, pós-jogo, em relação à partida de ontem, ele lamentou, obviamente, né, a eliminação do Fortaleza e defendeu o Kevin Andrade. Eu vou ler alguns trechos aqui dessa coletiva. O Kevin, que, como eu disse, né, foi o atleta do Fortaleza que perdeu o pênalti, né, que eliminou o Lion da Copa do Brasil. Todos os jogadores viram acertando as cobranças, né, inclusive do Vasco também, que foram bastante precisos. E o Kevin, ele foi bater ali o último pênalti, né, o quinto do Fortaleza, acabou chutando e o goleiro Léo Jardim fez a defesa. Inclusive chamou a atenção também, não sei se o Lucas ou o Pedro Maranhão chegaram a ver, na hora da cobrança do Kevin Andrade, ele bateu e virou o rosto, né? Virou o rosto, percebi isso. O que me chama a atenção, quero saber também a opinião do Lucas e do Pedro, é que não era aquele pênalti para decidir se ele faz, o Fortaleza classifica. Era um pênalti para empatar as disputas, né? E assim, naturalmente, quando não é esse pênalti de decidir classificar a equipe, não tem por que ter tanta marra, entre aspas, ou algo desse tipo, né? Ele bateu virando o rosto, acabou que perdeu. E assim, somando com o pênalti desperdiçado, né? Esse rosto virado, claro, a torcida vai pegar no pé. E um jogador que vem no acrescente, é uma joia do Fortaleza, mas que gerou uma repercussão negativa, né? Lucas, Pedro, o pênalti perdido e também a virada do rosto, né? Do Kevin. Então, eu vi até alguns torcedores questionando, né, o porquê dele teria sido o último a bater a penalidade. Mas, assim, eu não sou muito dessa ideia de que precisa, de fato, existir uma ordem dos 5 batedores, no sentido de, tipo, porque Neymar tem que começar batendo, porque Neymar é o melhor. Não, Neymar tem que começar por último, porque Neymar é o melhor. Bicho, a gente viu a sequência de pênaltis ontem. Todo mundo acertando, sabe? Na minha cabeça, quem é colocado ali, das duas, uma, ou treina durante a semana, fielmente, mais do que o restante do elenco, ou tá com confiança lá em cima. E o treinador muitas vezes preza por isso. Do jogador que chega, bate no peito e, eu quero bater. Então, muitas vezes acontece isso, sabe? Assim, o Kevin teve toda essa marra que o Caxangá falou, né? Excessivamente, vamos tratar dessa forma, porque é um menino de 19 anos, era o último a cobrar, sabe? A própria caminhada dele para a bola, eu já acho que dificulta a batida, porque ele vem de lá para cá e tem uma girada de corpo, né? Todo mundo que bate pelada, que sabe, obviamente, é diferente do jogador profissional, mas você precisa ter uma angulação de corpo para conseguir bater bem na bola, né? Ele vem de lá para cá, gira o corpo e pega quase que em cima da bola, entendeu? Então ele cria uma própria dificuldade para ele mesmo, sabe? Então eu vou muito por essa linha de raciocínio. Se ele tinha condição de bater, se ele tem qualidade, se fosse o primeiro ou o último, para mim não interessa. Não vou muito por essa linha de o melhor tem que bater por último, o melhor tem que bater primeiro. Quem é bom tem que estar ali para bater, sabe? Ninguém que não sabe bater pênalti está ali. Então, eu vou muito por essa linha. A gente viu na Copa do Mundo, né? A questão do Neymar, porque não foi o último a bater enfim, não vou muito por essa linha, não. O Neymar poderia ser o último e o primeiro poderia ter errado. Ou o Kevin poderia ser o primeiro a bater e poderia ter errado também, o terceiro ou o quarto, enfim. Eu não vou muito por essa linha, não. Mas uma pena, né? Fortaleza lutou contra um Vasco caótico, que apesar de todos os problemas que a gente sabe que tem, conseguiu se manter vivo na partida, conseguiu buscar, né, os placares a partir do momento que encontrou dificuldades dentro da partida e levou a melhor nos pênaltis, né? Poderemos ter uma final do Nordeste com um pingo de caos, né? A gente pode até bater um papo sobre isso depois, porque Fortaleza vive uma mini crise, o Sport tem um jogo muito difícil hoje contra o Atlético. Se ganha, dá uma mudada de cenário, mas também se perde. São 3 derrotas seguidas. E no final de semana tem um grande jogo, né? Momento de pressão para as duas equipes. Porque se o Fortaleza acaba sendo eliminado pelo Sport, é mais um peso
nas costas do Vojvoda. E se o Mariano Souza perde também a Copa do Nordeste para o Fortaleza, são 4 jogos seguidos de derrotas, sendo 2 eliminações. Então, assim, são pesos, sabe, que podem acontecer nessa final do Nordestina que, há um tempo atrás, eu acho que ninguém cogitaria, né? Que a gente estaria tratando dessa forma. Mas uma pena a eliminação ontem do Fortaleza. Ô, Lucas, voltando ao assunto do pênalti do Kevin Andrade, né, que foi o último cobrador, de fato, eu não sei, aí o torcedor do Fortaleza vai poder comentar aqui no chat, né, com maior propriedade. Talvez nem eles saibam, né, até porque o Kevin é um atleta muito jovem e talvez não tenha batido algum pênalti ainda, né, pelo Fortaleza, mas eu não sei se ele bate bem, se o estilo de pênalti que o Pedro citou, né, toda aquela caminhada, é o estilo do atleta, né? A gente sabe que cada vez mais esses jogadores querem criar uma identidade para bater pênalti, né? De corrida, de parada, de batida ali. Não sei se era a melhor opção para ser o último, se deveria estar na lista ou não, né? Mas fato é que ele foi, e é aquela coisa, é aquela corda bamba também que a gente fala, né? Se o Kevin vira o rosto e faz o pênalti, aí seria o mito, né? Pô, o jogador... personalidade, foi lá, bateu, virou o rosto, confiança. Como ele perdeu, aí os comentários são negativos. Vai muito também do resultado do pênalti, né? Se fez ou se não fez. Mas é aquela coisa que eu disse, né, Lucas? Era um pênalti para empatar as cobranças, né? Se ele faz, teria ainda mais cobranças pela frente. E não para decidir, para classificar o Fortaleza. E o que o torcedor do Lion questionou, né, sobretudo, é que faltou um pouco mais de seriedade, talvez, para o Kevin, né, naquele momento, né, e fazer o que tem que ser feito, bater o pênalti e empatar, né, para ainda dar chance ao Fortaleza. Mas o que é que tu tem a pontuar em relação a isso, né? De fato, gerou essa polêmica, o torcedor está chateado com o Kevin, mas ainda mais chateado com o Vojvoda, que vive esse momento de pressão, e claro, tudo isso potencializado por 7 jogos, né, sem o Fortaleza vencer, e a eliminação de ontem. Assim, naturalmente é mais fácil a gente falar agora porque deu errado, né? Mas tem um ponto assim que eu confesso que quando eu vi o Kevin se preparando para bater, me deu assim, um estalo rápido, porque eu achei que viria alguém mais cascudo, sabe? Para bater o pênalti. Imaginei que poderia ser o Tinga, Moisés também, sabe? Imaginei algum desses dois sendo o quinto cobrador, e aí o Kevin ficaria para a próxima remessa, né? Caso o Fortaleza fizesse, iria para a série alternada. Claro que o fato de ter perdido contribui para essas grandes reclamações, né? Mas eu acho também assim que não é caso de crucificar, sabe? Acho que, feito o Vojvoda falou aí, sim, realmente acontece. É uma pênalti, é uma coisa que de fato acontece mesmo. E nem acho que foi o quinto para encerrar, acho que ele estava bem, estava preparado para bater. Feito o Vojvoda falou também na coletiva, treinou durante a semana, treinou bem, então não acho que ele ter sido escolhido para bater necessariamente tenha sido um problema. Meu questionamento é porque eu acho que outros nomes que estavam ali aptos para bater, como Tinga, Moisés, poderiam estar à frente nesse cenário de ou faz ou acaba, sabe? Querendo ou não, o Kevin ainda é um jogador muito jovem, né? E não tem tanta casca como o Moisés e o Tinga tem, né? Isso é natural, ele está em processo de evolução e vai aprender com esse erro, né? Então, meu questionamento acho que poderia ter o Moisés ou o Tinga ali para bater, mas também poderia estar falando de Moisés ou o Tinga perdendo pênalti, né? E aí esse argumento de uma maior casca poderia não estar aqui, né? Agora, falando ainda sobre o Kevin, Vojvoda tem um ponto que me chamou a atenção na coletiva. De fato, ele falou assim, não tem que crucificar, não tem que fazer nada, porque é um jogador de muita personalidade, né? O Kevin entrou muito bem lá contra o Boca Juniors, participou do gol do Fortaleza lá no empate contra o Boca, então, sim, perdeu, mas levanta a cabeça e seguir, porque é uma peça importante. Claro que o torcedor fica chateado, o clube, ninguém quer ser eliminado, mas aconteceu e aí virar a página aí para domingo.
nesse jogo da Copa do Nordeste. E aproveitando também para emendar, eu não acho que o Vojvoda está pressionado, não, tá? Minha análise, eu não vejo o Vojvoda pressionado, não. Acho que, naturalmente, as críticas aumentaram em algumas partes, né, da torcida do Fortaleza, porque o Fortaleza já foi vice-estadual, né, nos pênaltis para o Ceará, caiu nos pênaltis novamente ontem e ainda não está no que, assim, em termos de desempenho, embora lidere o grupo na Sul-Americana, não está dentro do que o torcedor esperava para a temporada, né? Era uma temporada de grandes expectativas, ainda maiores em relação a 2023. Então, acho que também é comum que os questionamentos em torno de Vojvoda, que é o técnico, então, por mais que ele seja o maior técnico da história do clube e que seja extremamente vitorioso, os questionamentos em derrotas vão surgir, mas eu particularmente não vejo uma pressão, não. Agora, é claro que ninguém quer ser eliminado 2 vezes em uma semana. Fortaleza vai tentar, com todas as forças, buscar essa classificação aí para final da Copa do Nordeste, contra o Sport, né? No domingo a classificação tentar. E porque, de fato, uma classificação do Fortaleza para final do Nordestão, não vou dizer que amenizaria um pouco toda a temporada do Fortaleza que está abaixo até aqui, né? É claro que o Vojvoda, ele tem um lastro, né? Tem crédito com a torcida do Fortaleza, tá já há alguns anos no clube, né? Tem mais momentos positivos do que negativos, isso é inegável, né? À frente aí do Lion. Mas, assim, pelo que eu vi nas redes sociais, e claro, pode ser a bolha, né, dos torcedores do Fortaleza, que eu vi, pode ser uma pequena parcela e pode não representar a maioria, mas vi alguns torcedores do Fortaleza questionando, principalmente, aqueles que defendem demais o Vojvoda, vamos colocar assim. Eu vi um comentário que falava o seguinte: temos que parar de tratar o Vojvoda como esse treinador intocável, que não pode ser questionado, né? O presidente do clube e tal. Tem que cobrar, tem que isso, tem aquilo. Eu não sei até que ponto, né, ele está balançado, está pressionado para deixar o clube ou não. Até porque, como eu disse, foi alguns comentários nas redes sociais, eu não sei até que ponto isso representa a torcida do Fortaleza. E não só a torcida, viu, Caxangá? Algumas partes da imprensa cearense também criticaram bastante o Vojvoda. Isso, então, é aquilo que eu falei. Pelo que eu pude observar de rede social, e volto a destacar mais uma vez, não sei até que ponto isso representa a torcida do Fortaleza, mas pelo que eu pude observar, foi um momento de maior cobrança no Vojvoda, um momento de maior pressão, nesse sentido, tá? Que eu tô falando. E aí, assim, como eu disse, são 7 jogos sem vencer, né? Eliminação na Copa do Brasil, vai ter um jogo decisivo contra o Sport na Copa do Nordeste, né? Que ele vai chegar pressionado. Tem também o campeonato estadual, né, que acabou ali sendo derrotado. Então, tudo isso inflama ainda mais. Mas é inegável que é um técnico que tem crédito, né? É um técnico que tem serviços prestados, muitos momentos positivos à frente do Fortaleza. E o que eu estou falando aqui, esse momento de pressão, não quer dizer que eu, se fosse torcedor do Fortaleza, pediria a saída de Vojvoda. Não é isso, tá? Só estou retratando aqui o momento. Eu não demitiria o Vojvoda. Eu acho que é o técnico que tem um grupo na mão, tá? Já conhece, né, a casa e merece também esse momento de confiança, mesmo passando por uma fase que não é tão boa assim. Vou ler o trecho, né, da coletiva, onde ele fala sobre a partida e também defende o Kevin, para a gente finalizar aqui esse assunto, né, do Fortaleza que foi eliminado. Vojvoda disse o seguinte: como treinador, sofro com a derrota. Sinto dor pelos meus jogadores. Já nos escapou 3 vezes uma definição por pênalti, mas não temos que analisar os pênaltis. Tem que analisar a partida. Desta vez, sofro novamente com uma eliminação, mas vou continuar acreditando nesse grupo e continuar melhorando o funcionamento, porque tenho material para isso. Ele continua dizendo o seguinte: para as pessoas que têm dúvidas disso, nós treinamos penalidades. Não só agora, mas sempre. Uma coisa é o treinamento, outra coisa é o contexto desse jogo. De 5 pênaltis, fizemos 4. Posso dormir tranquilo e meus jogadores também. Quem erra pênalti é quem executa. Os torcedores não vão errar pênalti, porque não estão dentro do campo para executar. Está bem, o torcedor está para torcer, o jogador executar e o treinador para treinar.
nós fizemos isso e agora vamos levantar a cabeça. E para finalizar, ele fala do Kevin. Acho que temos que proteger ele, mas tem personalidade. É um jogador que há 3 dias cometeu um gol em La Bombonera e hoje falhou. Mas ele vai se recuperar e continuar fazendo gols. Jogadores importantes também erraram na final do Cearense e hoje foi ele. E eu acredito que vamos ganhar partidas por pênalti. A mais importante é uma final. Esse time vai ganhar por pênalti. O que pesa também, Pedro, Lucas, é o retrospecto do Fortaleza nas penalidades. Né? É um time que foi muito mal contra o Retrô na fase passada da Copa do Brasil, mas mesmo assim conseguiu classificar, porque o Retrô também... O Retrô conseguiu ser pior, né, na verdade. Isso. Foi mal na final do Cearense. Inclusive, a gente falou até, poderia ter colocado o Moisés, o Tinga, para bater o pênalti no lugar do Kevin. Se eu não estou enganado, o Tinga bateu na final do Cearense e perdeu. Eu posso estar aqui cometendo um erro, mas se eu não estou enganado, foi isso. Então, de certa forma, pênalti é uma loteria, mas nem tanto, né? Vai muito do treinamento. Inclusive, eu até acho que o aproveitamento dos batedores ontem foi bom, né? Porém, assim, e aí eu não sei até que ponto isso é uma crítica, né? Até que ponto não foi uma boa noite do João Ricardo defendendo pênalti ou uma boa noite dos batedores do Vasco, mas o João Ricardo não conseguiu pegar nenhum ontem. E já nas outras cobranças de pênaltis, ele não tem esse aproveitamento de um goleiro pegador de pênalti. No geral, né, Castanhar? Porque eu também não achei que ele fez um bom jogo, não. Os gols que ele levou foram bem, assim, questionáveis, sabe? Principalmente aquele último que a bola passa por baixo dele, né? Uma bola relativamente fácil, e ele acaba levando aquele gol. Então, assim, se você prestar atenção nos pênaltis, eu até ia comentar isso no Twitter ontem, mas deixei para lá, ele não acerta o canto. Sabe? Todo mundo desloca ele do Vasco, sabe? Então, não que ele seja um goleiro ruim por conta disso, mas estamos vendo, né, nas últimas decisões do Fortaleza, que o João Ricardo vem sendo um goleiro que deixa a desejar, né? E o Fortaleza tem potencial para ter um goleiro acima da média, melhor do que o João Ricardo, sabe? Não que ele seja um goleiro ruim, mas um goleiro mais completo nesses fundamentos. Só vou ler aqui um comentário do Bruno Lindenberg. Ele fala: desde quando o goleiro tem a obrigação de pegar pênalti? Veja, quando é na disputa de pênalti, ele tem que pegar, tem que fazer o papel dele. Né? E assim, tem um estudo ali, né? O preparador passa o canto. A minha grande crítica ao João Ricardo, talvez, não seja nem porque ele não pegou, e sim porque ele muitas vezes não acertou o lado, e claro, os jogadores do Vasco podem mudar, né, no momento da batida, né, podem mudar esse histórico na hora da cobrança de pênalti, mas o João Ricardo não teve um bom aproveitamento nem na escolha dos lados, né, então não é que ele tenha a obrigação, mas assim, dos 5 batedores do Fortaleza, 4 fizeram a sua parte, o Kevin que perdeu. Se o João Ricardo pegasse pelo menos um, né, aí isso equilibraria mais o jogo, né, a favor do Fortaleza, e as cobranças iriam continuar, né, Lucas? Mas assim, você concorda, você discorda que ele teve um mau aproveitamento nos pênaltis? Assim, eu tenho um critério meio particular que, assim, dependendo do desempenho do goleiro dos pênaltis, eu não atribuo muito a culpa, não, sabe? Claro que é bom pegar, mas assim, acho que é uma situação de maior mérito do que demérito, sabe? Quando o goleiro pega, acho que é maior mérito, e como acontece feito ontem, acho que não é tanto demérito, não. Mas eu acho que ele fez um jogo ruim. Ele fez um jogo ruim, ele falhou no terceiro gol do Vasco, aí poderia ter mudado a história, né? Mas também o Léo Jardim, goleiro do Vasco, falhou também, né? No primeiro gol do Fortaleza. Então, assim, essas eliminações, o torcedor, de forma geral, gosta, alguns, né, de personificar, mas acho que é de forma geral mesmo, sabe? Eu acho que o Fortaleza ontem cometeu um erro muito grave no segundo gol do Vasco. Para mim, assim, foi inacreditável. O time estava ganhando 2-1, tomou um contra-ataque sem necessidade alguma, sabe? Foi todo mundo para o escanteio. O Vasco conseguiu achar um contra-ataque quando já não estava bem no jogo, e aí conseguiu empatar. E aí depois veio o terceiro gol na falha do João Ricardo, né? Então, assim, acho que esses defeitos que o Fortaleza apresentou durante o jogo, na minha opinião, acho que podem ser mais questionáveis do que algumas escolhas na decisão por pênalti, aí, seja
tomada de decisão do João Ricardo ou o próprio pênalti perdido por Kevin. É isso, tá? Vamos falar então sobre a outra partida, né, da Copa do Brasil envolvendo o clube nordestino que aconteceu ontem. O Souza, Bravo Souza, né, foi eliminado pelo Red Bull Bragantino, né? Dá para dizer que foi uma campanha histórica do Souza na Copa do Brasil. Eliminou o Cruzeiro, né, na fase passada, chegou a empatar o jogo de ida com o Bragantino, né, mas foi goleado aí, né, na partida de volta e deu adeus aí à Copa do Brasil, né? Como tá o título dessa matéria lá no site do Clique Paraíba, né, que é parceiro aqui também do 45 Minutos. Ao que chamou a atenção, né, isso, claro, de forma infeliz após o jogo, foi uma denúncia que o Souza realizou sobre um episódio de xenofobia, né, envolvendo aí se eu não estou enganado, foi um membro, eu estou olhando aqui a matéria, mas um membro da delegação, né, do Fortaleza, não sei se preparador físico. Do Souza. Isso, exato. Um torcedor do Bragantino foi xenofóbico, né, com um membro da delegação do Souza. E aí o Souza denunciou, né, usou as redes sociais para denunciar isso daí. A matéria está na tela, inclusive. E, infelizmente, isso acontece ainda de forma recorrente, né, Pedro, Lucas, principalmente, e aí isso não tem que acontecer em nenhum caso, tá, só para deixar claro, mas principalmente quando algum clube do interior vai jogar lá no Sudeste, no Sul, ou em qualquer outro estado, tem, infelizmente, preconceito acaba tendo em todo lugar, né, mas, infelizmente, esses casos de xenofobia, os nordestinos e outras pessoas ainda sofrem com isso, né, e o Souza denunciou e espera aí que algo seja feito, né? Não sei até que ponto a CBF pode intervir, o próprio Bragantino, né? Ajudar a identificar esse torcedor, mas enfim, infelizmente aconteceu e aí o Souza publicou isso, né? Denunciou nas redes sociais e acaba até dando aquela ocultada, né? No que foi a partida, a gente poderia estar repercutindo aqui, como eu disse, um Souza que foi bravo, que lutou, né? Que apesar de ter sido goleado, mas que fez uma boa campanha na Copa do Brasil, e a gente acaba falando, não da partida, mas sim desse infeliz caso que acabou acontecendo, né? Pedro, Lucas. Com certeza, Caxangá. Infelizmente, a gente ainda vivencia, né, esse tipo de caso. Eu acho que a torcida, no modo geral, né, no mundo, só vai começar a se acostumar que isso realmente é grave quando os clubes passarem a ser punidos de verdade. Entendeu? A gente está vendo agora a FIFA sancionando a questão da lei, né, em relação ao racismo, que se for notado durante uma partida, a partida será paralisada e a equipe cujo torcedor está praticando o ato vai perder pontos, se eu não estiver enganado. Então, assim, óbvio que não é algo rápido em relação à mudança, essas punições, né, mas algo precisa ser feito, entendeu? Eu acho que já deu, quando isso rolava 30, 40, 50 anos atrás, já era muito errado, mas hoje em dia é surreal, né? Que com toda a tecnologia que existe, as pessoas que ficaram fazendo a xenofobia foram filmadas e mesmo assim continuaram, sabe? Parece que são pessoas desconexas com a realidade, que não ligam realmente para nada, sabe? E pode ver, não sei se vocês chegaram a assistir o vídeo, o próprio membro do staff do Souza falava assim, galera, para que isso? Rapadura é bom, sabe? Tem aqui, tem lá, todo mundo gosta. Tipo, pra que ficar desmerecendo? Tipo, fala do jogo, entendeu? Pra que ficar tocando nesse ponto, querem diminuir por isso, sabe? Aí me diz, não era melhor que, por exemplo, a Casa do Destino fizesse o Souza eliminar o Bragantino, sabe? Não ia ser bom? Porque, assim, é muito chato essas coisas, sabe? Você deixar de falar do jogo, obviamente foi uma eliminação, né? Ninguém gosta de ser eliminado, mas, assim, o Souza fez uma campanha bem legal na Copa do Brasil, eliminou o Petrolina, eliminou o Cruzeiro, sabe? Teve postura no primeiro jogo lá contra o RB Bragantino, né, na sua casa. Nesse jogo de volta, obviamente, pega um adversário com mais qualidade, que já conhece o campo, que toca mais a bola, acabou sofrendo, né? 3 gols aí, poderia até ter sofrido mais. E acabou sendo eliminado, mas foi uma campanha bem honesta do Souza, sua 6ª participação, né, na Copa do Brasil, mas uma pena. Eu espero que a CBF comece a olhar com outros olhos essas questões. E os clubes também, né? Punir o torcedor
evitar que vá a jogos, tirar o plano de sócio dele, sabe? Colocar a fotozinha dele lá no estádio. Esse aqui não entra. Entendeu? Fazer passar vergonha mesmo, porque merece. E eu acho assim... Assim, antes de passar a palavra para tu, até para comentar também a respeito do que o Pedro disse, é um tanto quanto absurdo a gente pensar que os torcedores que foram xenofóbicos foram filmados e o Souza, né, as vítimas precisam quase que implorar para que haja punição. Precisa fazer denúncia, deixar claro e quase que implorar mesmo, gente. Tem que ter algum tipo de punição. As pessoas raramente, né, eu vou dizer que quase que nunca acabam sendo presas ou detidas, enfim. E até mesmo o próprio Bragantino, né, a CBF que organiza a competição, tomar alguma providência de barrar esses torcedores dos estádios, porque sem punição vai continuar acontecendo isso, infelizmente, cada vez mais. A partir do momento que o Bragantino decide barrar, né, pune esse torcedor, barra, não pode mais frequentar jogos do clube, a CBF, né, decide até mesmo barrar ou aplicar algum tipo de punição ao clube. Enfim, se não tiver punição, isso vai continuar acontecendo. À medida que essa punição é implementada, talvez esses torcedores, né, que falam esses insultos, eles pensem duas vezes, né, antes de serem xenofóbicos. Mas é um absurdo pensar que, tá filmado, o cara tá lá falando, e o Souza tem que implorar, né? As vítimas, em geral, tem que implorar para que haja punição. Muitas vezes não há, mesmo assim. Pois esses casos assim não dá jamais para naturalizar, embora alguns tentem. Eu cheguei até a ver alguns comentários no Twitter. Mas todo mundo fala, não sei o que. Não. Esse comentário é péssimo. Não pode ser normalizado jamais isso aí. O Souza está certíssimo. Espero que o Bragantino faça o que tem que fazer, puna esse torcedor, a CBF também, a Justiça, porque não dá para normalizar. E no outro jogo, esse cara está na arquibancada de novo e cometendo isso aí toda vez, sabe? Enquanto não punir de fato, a impunidade vai reinar, né? Então, e a gente já é um tema de transição aí para a gente falando essa questão de impunidade e para a nossa próxima pauta, né? Justamente a questão das solturas daqui, né? Dos 7 envolvidos no ataque ao ônibus da delegação de Fortaleza. Então, assim, para mim a receita é muito simples. É a punição e, claro, com a colaboração dos clubes, quando é possível, no caso, quando está dentro do estádio do clube, que o clube tem controle de quem entra e quem deixa de entrar. Só tem o microfone tá fechado, Caxangá. Só sobre essa questão da liberação dos responsáveis, né, pelo atentado ao Fortaleza, foi uma prisão preventiva de 30 dias que foi ampliada por mais 30 dias e eles vão responder em liberdade, né? Infelizmente, deveriam continuar reclusos aí, mas todos vão responder. Tem 2 foragidos ainda, fora os 7, e são enquadrados aí em vários pontos, né, da lei que temos aí colocado na matéria. Então, espero que sejam punidos, né? É o mínimo que se espera. E espero que esse jogo agora do final de semana corra tranquilamente, né? E trazendo até um relato sobre isso, no jogo contra o Ceará, que o Sport teve, a segurança foi reforçada no percurso e na Arena de Pernambuco. Então, eu acredito que contra o Fortaleza deve acontecer a mesma coisa, né? Até para tranquilizar tanto a torcida, que provavelmente não deve vir, né, todo mundo assistir o jogo aqui, mas para a delegação também, que acredito que role novamente um esquema especial de segurança para evitar qualquer possibilidade, né? Porque, obviamente, você não tem como ter controle total sobre isso, qualquer possibilidade de atentado, de tentativa de confusão, né? Infelizmente, tem torcedores ou fantoches, né, de torcedores aí dessas torcidas organizadas que se acham maiores que os clubes e gostam de fazer baderna porque acham que isso é amor, né? Jogar uma bomba, quebrar cadeira, jogar coisa no gramado é amor. Mas é como a gente falou até sobre o outro tema, né? A partir do momento que os clubes de fato começarem a ser punidos, entendeu? Eles vão acordar, sabe? Então, precisa ser revisto tudo de uma forma geral para todos os clubes poderem ser punidos da forma que merecem, né? Não é escolher um e esse eu vou punir, o resto, se acontecer, a gente vê o que acontece. Não.
Tem que se definir uma punição para todo mundo, para ser o mais justo. É isso, e o timing, até para passar a palavra aqui para o Lucas comentar, o timing é péssimo, né? Dessa notícia, esses presos, né, que estavam detidos, como o Pedro destacou e detalhou aqui para a gente, foram soltos na semana do jogo, a semifinal entre Sport e Fortaleza da Copa do Nordeste, né? Então é um time péssimo. O cenário ideal, como o Pedro disse, é que essas pessoas continuem, que eram para continuar presas, né, até o julgamento e tudo mais, acabam que vão responder aí em liberdade, mas o time é o que pesa bastante, né, Lucas? Na semana da partida, pô, envolvendo as duas equipes que estavam aí envolvidas no episódio, né, do atentado e tudo mais. Assim, o time é de você parar e pensar, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Porque, assim, chega a ser inacreditável, assim, o time disso, pelo amor de Deus. Agora, assim, o time caiu justamente nesses 30 dias aí, né, que Pedro trouxe inicialmente. Eles estão sobre cautelar, né? Eles têm algumas medidas que a justiça determinou. Uma delas, por óbvio, não podem ir para os jogos, né? Então, não vão poder ir para o jogo no domingo, mas a gente sabe que esses grupos organizados, a última coisa que importa para eles, né, é o jogo, né? Então, assim, espero muito, de verdade, que o Estado faça tudo que for necessário para, de fato, oferecer uma segurança a quem for para esse jogo, seja torcedor, seja jogador, delegação, clube, porque precisa. Eu imagino que o Sport vai ter casa cheia, né? O torcedor de Fortaleza deve vir em peso também, até porque é um final de semana, é um jogo único, então vale uma vaga na final. Então, acredito que várias e várias caravanas de Fortaleza devem vir para Recife. E a torcida do Sport também, com certeza, deve lotar aí. Talvez até... É porque tem a questão da divisão, né? Então, não sei se deve bater o recorde de público da final do Pernambucano, porque, como foi torcida única, aí não tinha divisão, mas para domingo deve ter, né? Aí eu não sei se vai poder bater o recorde, mas o Estado já soube do que aconteceu, da atrocidade que foi o que aconteceu em fevereiro. Então, assim, não pode de forma alguma deixar que nada aconteça, sabe? Assim, precisa de fato reforçar a segurança, precisa a questão da escolta, enfim, para tudo mesmo, porque não dá para a gente normalizar absurdo, né? E só um parênteses rápido aqui. Eu acho que essa segurança reforçada para jogos aqui em Pernambuco, acho que já começa hoje, porque Sport e Atlético Mineiro, já também pegando o gancho aí no próximo assunto, é um jogo que tende a ser a maior organizada do Atlético Mineiro. Tem coligações aqui com a principal organizada do Santa Cruz, então geralmente são jogos que carregam uma tensão maior, né, por conta desses já grupos tá que, o zum né, nas redes sociais. Então, que se já tá esse zum nas redes sociais, que a polícia e as autoridades aí estejam preparadas para fazer uma segurança para todo mundo hoje e não no domingo, né? Exatamente, perfeito, Lucas. E eu destaco o que você falou também, né? Essas 7 pessoas que foram soltas, né, inevitavelmente, devido ao tempo, né, que podem ficar detidas, elas não podem frequentar o estádio, mas a gente sabe que o que menos importa é a partida, né? E sim Só um ponto, Caxangá. O atentado ocorreu a quantos quilômetros do estádio? 7, 8 quilômetros. Então, assim, 7, o jogo para eles pouco importa, sabe? E Pedro pode falar melhor que ele fez a matéria. A teoria principal das investigações é que eles queriam acertar o ônibus da organizada do Fortaleza, né? E aí, teriam errado, né, o ônibus. Entre aspas, erraram, o que já seria um absurdo. Mas, infelizmente, quando é de organizadas assim, né, se tornou uma coisa comum.
Eu já vi, acho que teve o Santos e outro time aí, já rolou isso. Sim, vários lugares acontece. E aí a teoria da polícia é que eles erraram e acertaram a delegação de Fortaleza. E assim, rolou até um discurso de que erraram o ônibus, mas se fosse no ônibus dos torcedores, talvez o peso fosse menor, né? É absurdo do mesmo jeito, que fique bem claro para todo mundo. Não é porque acertou o ônibus da delegação que tem um peso maior do que se fosse um ônibus de torcedores, né? É um absurdo total de todo jeito, porque assim, isso não foi aleatório, isso foi premeditado. Tinham pessoas na BR esperando um ônibus passar para jogar pedras e bomba a 8 quilômetros da Arena de Pernambuco. Então, assim, não, eu não sabia, não, foi sem querer. Isso não existe, entendeu? Isso não existe, é um absurdo. É isso, de fato. Então é necessário realmente, não só para o jogo de domingo, mas para a partida de hoje também, né, entre Sport Atlético Mineiro e também para o restante dos outros jogos, né, que a segurança ela seja eficaz não só na Arena de Pernambuco ou em qualquer outro estádio, mas também no percurso, né, porque tem esse tipo de pessoa que não está preocupada com a partida, vai para bagunçar, vai para brigar, mesmo que seja entre as torcidas, né, porque são rivais. Enfim, então, de fato, a segurança tem que estar atenta e tem que ser efetiva nesse sentido, né, para garantir aí que não haja nenhum conflito no percurso da arena, na própria arena, e tudo ligado aí ao âmbito esportivo. Beleza? O Rodrigão, nosso produtor, teve uma rápida queda de energia, mas já está de volta. A gente vai falar agora sobre essa partida, né, entre Sport e Atlético Mineiro. Quando ele puder, ele vai colocar aí na tela a matéria, né, onde o Lucas Lima ele fala, né, sobre esse confronto, projeta a partida, né? É um jogo onde o Sport terá uma missão complicada, né, que é reverter o placar de 2-0 a favor do Atlético Mineiro. Para classificar, o Sport precisa vencer por 3 gols de diferença. Vencendo por 2 gols de diferença, a partida vai para os pênaltis. E se o Sport vencer por 1 gol de diferença, ou empatar, ou perder por qualquer placar, ele acaba sendo eliminado. O Lucas Lima ele destaca o Atlético Mineiro como um dos melhores times do Brasil atualmente. Na minha humilde opinião, talvez é o atual melhor time do Brasil, até mesmo à frente aí do Palmeiras, Flamengo, que nos últimos anos vem dominando aí nesse sentido. O Atlético está jogando muito bem, né? Tá com um time bem encaixado. Mas o Lucas Lima, ele confia no Sport, né? Até porque o Leão vai jogar dentro de casa, né, com o apoio do seu torcedor, e que pode fazer grandes coisas, segundo aí o Lucas Lima. Eu vou ler um trecho rapidamente do que ele disse e passar a palavra aí para Pedro Maranhão, setorista do Sport, que acompanha no dia a dia, está presente aí nessas coletivas, falar também o que ele pode sentir, né, desses treinamentos que ele teve presente, como é que está o ânimo dos jogadores para esse jogo, enfim. Vou ler aqui as palavras do Lucas Lima. É um jogo difícil. O Atlético Mineiro tem uma equipe muito qualificada individualmente e coletivamente. Eles estão jogando um dos melhores futebol do Brasil. Tenho acompanhado a equipe deles e dá para ver o nível. É um grande desafio. Acredito muito na nossa equipe. Acredito que nossa equipe pode fazer grandes coisas com o apoio da nossa torcida. Projeta um grande jogo, um grande desafio, grandes emoções. E se Deus quiser, com a gente passando. Lucas Lima, ele complementa dizendo o seguinte: a gente vem tendo semanas decisivas desde o começo do ano. Claro que essa é um pouco diferente das outras. E a gente chega bem, independente desses resultados que não foram o que a gente queria. A gente demonstrou bons jogos, bons padrões e estamos no caminho certo. Serão 2 jogos difíceis, mas primeiro estamos focando tudo no Atlético Mineiro. Um jogo decisivo, um jogo que a gente queria estar jogando. Vai ter casa cheia e com o apoio da nossa torcida podemos fazer um grande jogo. Tivemos 3 dias para trabalhar, mas deu para recuperar as energias. Pedrão, como eu disse, né, eu quero também que tu fale o que é que tu pode perceber em relação aos atletas, né, o ânimo, a motivação para essa partida, né, você que esteve presente no treino do Sport nessa semana, né, o treino de preparação para enfrentar o Atlético, mas também sobre o cenário desse jogo, né, de fato, você vê uma virada, vamos dizer assim, bem possível do Sport, como o próprio Lucas Lima destacou, que está confiando muito na qualidade da equipe e no apoio do torcedor para reverter esse placar? Caxangá, então, antes de começar o programa aqui,
Eu entrei ao vivo na TV Horizonte, né, lá de Belo Horizonte, e o grande questionamento deles era que Sport entraria em campo contra o Atlético Mineiro, né? Eles já abriram um programa dizendo que o Sport ia poupar todo mundo, porque no final de semana ia ter uma grande decisão, né, contra o Fortaleza. E assim, fica a dúvida no ar do que o Mariano Souza tem projetado, né? Porque vai depender muito disso. Se o Sport entra com força máxima, tem jogo, na minha opinião. Por quê? Porque o Atlético já tem 2-0 guardado para ele. E a gente conhece o futebol de uma maneira geral. Geralmente, quando isso acontece, as equipes não entram com aquele ímpeto inicial de vontade, sabe? Óbvio, é um grande time, tem seus talentos individuais, mas o Sport pode aproveitar disso. Depende de qual Sport vai entrar em campo e de qual Atlético vai entrar em campo. O Atlético já vem sem Hulk. Jamerson foi negociado. Então, assim, talvez seja um Atlético sem aquela gana de se entregar 90 minutos porque precisa virar o placar, entendeu? Isso pode ser o ponto de esperança do Sport, a partir do momento que Souza opte por uma escalação titular, né? Não acho improvável ele mesclar alguns atletas, somente quem tem muita minutagem, né? Mas por tudo que eu tô vendo de declarações, todo mundo tá querendo jogar, né? Gustavo Coutinho iniciou a semana dizendo que queria jogar, falando de virada de chave. O Lucas Lima aí acreditando numa reversão, né? Porque o Sport tem suas qualidades também. Vem de 2 derrotas, que assim, aquele jogo contra o Ituano, podemos tratar como um ponto fora da curva, porque o time foi melhor durante quase os 90 minutos, mas não conseguiu abrir o placar. E o jogo contra o Avaí, o time abre o placar, tem um jogador expulso, outro jogador expulso, e nos 7 minutos finais ali leva a virada, né? Então, é um time que tem suas qualidades, tem seus defeitos também, mas é muito disso, de qual esporte a gente vai ver hoje e de qual Atlético Mineiro vem também. Porque 2-0 é um placar possível, sabe? É um placar que dá para você acreditar, né? Não é um 5-0, um 4-0, sabe? Então, podemos imaginar que o Sport pelo menos vai brigar, né? Para conseguir abrir o placar, para conseguir, mesmo que seja eliminado, ser eliminado de cabeça erguida, né? Não sei do que é que vocês estão rindo aí, mas se vocês quiserem passar também. Foi imediato, assim. Chegou um superchat aqui que quando eu li e quando o Lucas Holanda leu, a gente viu genuinamente. Imediatamente. Tô procurando ele também. No último jogo ele sumiu, né? O irmão foi expulso, deu uma desaparecida, mas faz parte da resenha. Para quem não sabe, só para contextualizar aqui rapidamente, o Pedro Maranhão e o irmão do Alan Ruiz discordaram aí de alguns pontos nas redes sociais, né? Uma resenha assim, nada que passou do ponto, nada demais assim. Não foi treta, não, né? Só para deixar aquela polêmica, aquela coisa que sai de fofoca. Foi algo que repercutiu e o Vitor Monte digamos que o irmão dele não lida bem com críticas ao irmão, né? Então... Exato. O Pedro fez críticas, na minha opinião, foi o gol perdido, né? Foi o gol perdido contra o Ituano. É. Mas já vinha rendendo, faz tempo. Na minha opinião, né, o Pedro fez críticas justas ao Alan Ruiz e aí o irmão dele rebateu, né? Foi basicamente isso e foi... Mas valeu pelo superchat, né? Se quiserem mandar mais, a gente agradece. É isso. Tamo junto, Vitor Montes. E aí, quando eu li esse comentário, eu vi também a reação aqui do Lucas, foi imediata, né? A risada. Eu fiquei esperando a hora que o Pedro ia ler, né? Pra ver também a reação dele. Aí sumiu, né, Pedro? Ele sumiu no último jogo aí, o irmão da Alan Ruiz. Eu de superchat. Teve outro aí do Gragra Papada. Tamo junto. Toda vez que eu vou ler o nome do Gragra, eu travo, né? Mas esse placar aí, com dois gols de Pablo Diego, a odd tá... Se isso acontecesse, né? Tinha que subir uma estátua ali do lado de Guilherme de Aquino. Lá na Ilha do Retiro. Aí é demais já também. Mas, Lucas, a odd para isso acontecer, 2-0 Sport com gol de Pablo Diego, lá na Bet Nacional. Deve estar 500. Eu acho que nem tem, porque é negócio de... Se alguém apostar e dar certo... Deve estar 500. Olha, não, mas assim, falando um pouco aí desse jogo, eu não acredito nesse cenário aí com 2 gols de Pablo Diego, não.
Mas, dito isso, acho que o Sport tem que entrar para fazer o jogo dele. Assim, é muito difícil. Assim. O sorteio assim, foi cruel. O sorteio, acho que o Sport pegou o pior adversário possível, além de Palmeiras e Flamengo. E levou um 2-0 lá, né? Que, assim, evidenciou a disparidade entre os times, o que é natural também. Então, mas acho que o Sport tem que entrar para tentar, sabe? Acho que não é demais acreditar. A torcida que for pro jogo tem que tentar acreditar. Um 2-0 não é tão irreversível assim. O Francisco Cícero estava falando aqui no chat que o Peñarol fez 2-0 no Atlético semana passada. Eu até acompanhei esse jogo. Foi pela Libertadores. Não estou comparando a qualidade do Peñarol com a do Sport. É porque é um paralelo que é complicado de fazer, com o contexto que cada um vive. Mas o Peñarol explorou muito a bola parada nesse jogo, sabe? E conseguiu fazer um 2-0 no Atlético, né? Então fica aí de inspiração para o Sport, para ver se consegue. Uma curiosidade que o gol do Peñarol, um dos gols foi marcado por Lucas Hernandes, aquele mesmo torcedor. E lateral que passou pelo Sport em 2022, que chegou na leva de gringos lá com o Florentino no começo do ano e ficou até o fim. E certamente não deixou saudades aí, né? Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha saudade de Lucas Hernandes ou que tenha gostado dele. Mas a gente até falou ontem sobre essa possibilidade de Sousa poupar. Pelo que Pedro falou aí, pelo que a gente vinha conversando também, não acho que Sousa vá poupar todo mundo. Se poupar é pontualmente alguém que de fato não tenha condições de atuar no domingo ou que não pode atuar hoje, né, para ser preservado. Então, acho que é por aí mesmo. Acho que não pode largar de mão, não, porque o feito Lucas Lima disse aí, todo jogador, todo clube, o futebol, na minha opinião, ele é feito de jogos grandes, de histórias grandes. Ninguém quer ficar de fora de um jogo tão importante quanto esse, né? Se o Sport não passar, que é o cenário mais provável no momento, o Atlético Mineiro terá sido o maior enfrentamento do Sport no ano, sabe? Então, assim, não é um parâmetro para o clube no decorrer da temporada, porque na Série B não tem ninguém que chegue perto do Atlético Mineiro, mas é um jogo para o Sport tirar lições aí para o decorrer da temporada, independentemente de passar ou não. Visibilidade, né? Imagina se o Sport vira um jogo desse, o Lucas Lima, Gustavo Coutinho jogando bem, né? Todo mundo vendo isso, vai ser interessante para os atletas, né? E só para completar, para chegar, o treino foi na segunda e o Sousa veio bater um papo, né, com a gente. Eu falei isso em outro programa. E a gente bateu um papo, né, sobre o jogo contra o Avaí e tal. E no final da conversa eu disse a ele: mas olha, a torcida está relativamente tranquila para o jogo com o Atlético Mineiro. Se o Sport perder, estão considerando que está na conta. Ele disse assim: não, vamos para cima. Então, não sei se vai poupar todo mundo, não. Viu? Então, acredito que o Sport deve, ou com toda a sua força máxima, ou com pelo menos 95%, 90% da sua força máxima. Se poupar é questão física mesmo, né? Assim, porque o Sousa quer a força máxima, né? O que vai ter de melhor disposição. Os jogadores também querem jogar, né? Como vocês bem destacaram, um jogo grande. Eu acho que o Sport pode poupar, assim, por exemplo, um Zé Roberto em Coutinho, a depender do Coutinho, mas Coutinho, pela entrevista que eu vi, tá muito gás para jogar. O jogador é muito fominha, assim, né? No sentido de querer jogar sempre, e é isso. Acho que o Sport poupou muito no começo do ano para chegar preparado para esses enfrentamentos 2 vezes na semana, né? Claro que é uma semana pesadíssima, né? Porque você tem 2 jogos, assim, dos mais importantes da temporada, sobretudo contra o Fortaleza, que vale vaga numa final de uma competição que o Sport não ganha desde 2014 e foi vice em 2017, 2022 e 2023. Então, assim, encarar como dá, né? E outra, Caxangá, só para a gente passar, eu não acredito que o Sport, por exemplo, consiga um 3-0, um 4-0 no Atlético, mas 2-0 é pênalti, né? Aí a loteria vai rodar bonito, né? Então, assim, se o Sport conseguir alcançar esse feito, vai ser loteria, porque o Sport tem bons batedores também, né? Tem um bom goleiro, o Kaique França, que também tem as suas qualidades em relação aos pênaltis, mas do outro lado também tem muita gente que bate pênalti bem, né?
também. Então, vamos ver. E aquela coisa, né, Pedro? Dependendo do desenrolar da partida, pode até acontecer algo parecido com o que aconteceu ano passado no Morumbi, né? O Sport, tudo bem, saiu atrás do placar, mas a partir do momento que você, meu amigo, tá em empate, o Sport bota 1-0, vai chegando ali reta final de jogo, os jogadores vão pensando, dá. O torcedor vai pensando, dá, e vai apoiando, vai apoiando. O São Paulo ganhou aqui e relaxou pro jogo de lá, entendeu? Isso. Então vai depender muito do desenrolar da partida. Claro, se o Atlético, na verdade, Mineiro chegar e querer decidir, né, fazer um 2-0, aí já morga, né? O ânimo dos jogadores, da própria torcida também já cai um pouco. Mas se deixa o Sport vivo na partida, né? Ali no segundo tempo ainda um 0-0, um 1-1, o Sport consegue um gol de diferença, precisando de mais um, vai atacar até o último minuto, porque sabe que tem essa possibilidade aí de canto. Então vai depender muito aí do desenrolar do jogo. O Graga Papada mandou aí mais um superchat. Meu amigo, se o Sport fizer 1-0 no primeiro tempo, vai ser um inferno para o Atlético. É exatamente o que estava falando aqui, né? Depende do contexto. Acho que a única chance... a única chance de dar uma morgada mesmo assim nos jogadores do Sport na própria torcida... Toma um gol no início e assim, não empata logo, porque pode tomar um gol no início e acontecer o que aconteceu lá no Morumbi, né? Como eu disse, empata, aí consegue um gol no fim e vai por tudo ou nada. Mas se o Atlético não mandando na partida ou faz 2, né? Aí, de fato, dá uma baixada no ano. É isso. Não acho que é jogo perdido, não, mas é difícil e aí tem que ir jogando o jogo e vendo. Exato. Vamos, então, falar aqui da última pauta relacionada ao esporte, né? Pedir até para o Pedro Maranhão detalhar sobre esse caso, porque foi ele que apurou, soltou a matéria no NE45, relacionada a Marcelo Aju, que é um jogador da base do esporte, né? Havia toda uma expectativa em relação ao desenvolvimento desse atleta no profissional e do Leão, mas acabou que não teve tantas oportunidades, teve até um caso polêmico, né? Está sendo emprestado nas últimas temporadas e o Sport está encaminhando aí mais um empréstimo do Aju, dessa vez para o Vitória das Tabocas, né? Fala um pouco sobre essa notícia aí, Pedrão. Quando que o jogador vai, ele vai disputar a Série A2, né? Mas, enfim, detalhe aí pra gente. Então, Caxangá, é um jogador da base, né, do esporte. Para quem não conhece, ele foi destaque na Copa São Paulo. Era tratado como o principal nome da geração, né? Porque ele fez uma excelente Copa São Paulo há 2 anos atrás. Joga de zagueiro, joga de lateral direito, joga de volante, mas ele entrou, juntamente com o seu ex-empresário, com uma ação na justiça, alegando alguns atrasos, né, salariais de FGTS que o Sport devia a ele, tentando forçar uma saída. O Sport conseguiu contornar isso juridicamente e ele segue vinculado ao clube, tem contrato até 2025. O Sport não devia, né? Importante falar que não devia, conseguiu contornar essa ação. Tanto que ele retira a ação, né? Então, ele já foi emprestado 2 vezes, foi para o futebol croata, para a segunda divisão, fez um jogo, entendeu? Depois foi emprestado para o Maguari, que é uma equipe aqui de Pernambuco, disputou o Campeonato Pernambucano desse ano, fez 4 partidas e está indo para o seu 3º empréstimo. O Vitória das Tabocas vai disputar a Série A2 do Pernambucano. Então, é como se fosse a última chance, né, do Marcelo Aju no Sport, e por tudo que eu já conversei, já apurei sobre a situação aí nos bastidores sobre o atleta, não é só sobre qualidade, entendeu? Tem outras coisas que envolvem também a questão do Aju, uma questão mais de cabeça, também psicológica, por algumas coisas que me passaram internamente, sabe? Então, assim, que ele consiga desempenhar um bom papel no Vitória, que ele consiga ganhar essa sobrevida, né? Porque a gente tá vendo um movimento da diretoria do esporte hoje de não enxergar evolução em certos atletas e romper, mandar embora. Aconteceu agora com o Ítalo, volante, que vinha sendo utilizado pelo Mariano Souza em alguns jogos, nesse início de temporada, rescisão amigável. Daverson também, que disputou a mesma copinha com o Marcelo Aju, acabou saindo. Outros atletas da base também, que vêm sendo emprestados e estão retornando, ou vão ser emprestados novamente, ou devem ter seus contratos rescindidos também, né? Então, assim, torço para que o Aju se recupere. É um jogador talentoso, mas não depende só do esporte, né? A torcida muitas vezes quer que, não, bota para jogar, tem que jogar na Série B, ele jogar contra times melhores e tal. Mas, assim, se ele não vem conseguindo desempenhar um bom futebol na segunda divisão da Croácia, no campeonato estadual,
E se não conseguir pelo Vitória, por mais que tenha todas as circunstâncias do mundo, de estar de gramado, de tudo isso, sabe? Caso ele não consiga jogar, infelizmente acredito que, apesar de ter contrato até o final do ano que vem, né? O Sport deve tentar uma rescisão amigável aí com o Marcelo Aju. É isso, né? Futebol tem todos esses poréns, apesar do potencial, quem conhece o Marcelo Aju sabe que ele tem todas essas questões extracampo, né? E é um atleta que, de fato, precisa mostrar mais. As escolhas que a Aju teve, assim, foram muito ruins. Porque a Aju, ele é o capitão do Sport na Copa São Paulo 2023. Acho que o Sport chegou nas quartas de final da campanha, perde para o Cruzeiro, se não me engano. Ou para o Goiás, não lembro agora. Goiás. Goiás, né? Elimina o Corinthians e perde do Goiás. E é uma geração que você pode ver que não na mesma proporção, mas alguns tiveram minutagem, né? Desde aquela copinha eu gostei muito de Fábio, e Fábio está aí hoje no profissional. Lucas André também está no profissional, mas tem uma minutagem menor, né? Tem Baraca também, então. E Marcelo Aju era, em tese, acima de todos esses. Mas, assim, o caminho que ele escolheu, por insatisfação de não estar jogando na época, foi muito ruim mesmo. Assim, das poucas coisas que eu concordei com o Anderson Moreira em 2023, foi a avaliação dele, assim, sobre a Ju. Ele até foi numa dessas coletivas, assim, com a Ju, ele falou que, assim, a Ju foi uma traição, assim, que a Ju fez com o Sport. E aí, não sei... E aí fica, assim, alguns torcedores podem falar, mas a Ju é melhor que a Alisson Cassiano. Assim, eu não sei. Nada que a Ju fez no profissional me mostrou que ele é melhor que a Alisson Cassiano. A gente tem uma visão de Aju da copinha, mas, assim, futebol profissional é outra história. E nesses empréstimos aí, obviamente, os contextos dos empréstimos foram muito ruins. Não pegou, assim, um clube que dê para minimamente se destacar, mas infelizmente são frutos aí das escolhas dele, né? Não sei se conseguiria, não sei também como é que o mercado olha ele, mas não sei se vê com bons olhos também o que ele fez, né? Então, o Sport vinha tentando emprestar ele, Lucas, desde abril. Pois vinha encontrando dificuldade de interessados, né, pelo que eu soube. Exato. Então, assim, não é só o Sport que o Sport está querendo queimar uma promessa. Eu não concordo com essa avaliação, de verdade, não concordo. Porque, sim, por copinha, tem outros que já se destacaram e no profissional não se firmaram também. Ninguém me garante que a Ju conseguiria se firmar, né? Então, assim, eu acho que é um lúdico aí que parte da torcida tá tentando além, né? Vai pro terceiro empréstimo. Que ele poderia render, eu não acho. Acho que o clube faz certo em emprestado novamente. Vai ver o que acontece. É isso. Vamos agora falar do Vitória, que também joga hoje, né, pela Copa do Brasil, partida contra o Botafogo, onde o Vitória foi derrotado por 1-0 no jogo de ida. Também precisa reverter, né, esse cenário. E aí o Carpini vai fazer a sua estreia, né, novo técnico aí do Vitória, vai fazer sua estreia no comando da equipe, e ainda não se sabe qual será a escalação do Carpini. Ele também está despistando, né, não está dando muitas dicas em relação a essa sua escalação. O que ele disse foi o seguinte: precisamos resgatar a confiança do elenco, a autoestima dos atletas, e não só daqueles que vinham participando, como é o minutagem. É um elenco que, em outros momentos, já deu resposta. Agora, esses mesmos atletas precisam dar uma resposta positiva ao torcedor e esperamos contribuir nesse processo. O que passou, passou. Não adianta carregar esse peso de 7 jogos sem vencer. É um novo ciclo. Então, ele fala muito em, assim, além da escalação inicial, né, dos jogadores, muito da postura de resgatar essa confiança. E falar também do Botafogo, né, que tem uma notícia que chama a atenção, antes do Lucas e do Pedro comentarem sobre essa partida, é que o Botafogo não vai contar aí com 3 jogadores titulares, né, nesse time, nessa partida aí contra o Vitória. O atacante Tiquinho Soares, que é talvez o grande nome desse time, o meia Eduardo e o ponta Jefinho. 3 jogadores importantes, né, serão desfalques aí, e isso pode ser um ponto positivo para o Vitória nesse jogo, já que ele precisa reverter contra esse Botafogo que vai estar aí desfalcado. Pedro, comenta aí sobre esse jogo. É um Vitória que
assim como o Sport vai precisar reverter uma situação, mas que vai ter uma situação mais tranquila, vamos dizer assim, mais viável, né, mais possível de ser revertida, porque o Botafogo, ele é um time de Série A, mas ele não tem a mesma qualidade do Atlético Mineiro, que é o adversário do Sport, e até pelo placar, né? É 1-0 a favor do Botafogo, enquanto que o Atlético tem um 2-0 a favor do Sport. Então, o Vitória precisa reverter, mas é uma reversão que é bem possível, né? Para o Vitória conseguir, basta vencer aí por um placar simples, que leva para os pênaltis, e se vencer por 2 gols de diferença, já classifica aí direto. E talvez seja o melhor momento, né, Caxangá? Porque a gente sabe que quando todas as equipes mudam de treinador, todo mundo quer se mostrar. Obviamente pode dar muito errado, mas todo mundo inicia com aquela carga, né? Os que vêm jogando querem se mostrar para continuar jogando, e quem vem do banco, ou quem estreará, né, como titular da equipe, quer mostrar serviço também. Então, é uma partida que o Vitória vai decidir em casa. 1-0 é super possível de você construir numa partida, mesmo que assim, venci por 1-0, fui para os pênaltis. Venceu, sabe? Provavelmente o Vitória, atuando em casa com a força da torcida, vai conseguir reverter esse resultado. Obviamente a gente sabe que tem várias circunstâncias, né? O Botafogo também não é uma equipe boba, mas tem desfalques, não é como o Atlético Mineiro, como o Corinthians, como o Palmeiras, como você bem disse. É uma equipe que psicologicamente vem sofrendo pós-perda do Campeonato Brasileiro da forma que foi, né? Teve a questão do Campeonato Carioca também, que se esperava mais do Botafogo, e ele não atingiu o que a torcida esperava também. Tem toda essa questão interna aí das investigações, né, em relação ao John Textor com a manipulação no futebol brasileiro. Então não está um clima 100% confortável para o Botafogo, né, em relação ao Vitória. O Vitória tem a interrogação do como será o time com Carpini, como os atletas vão se comportar, como o Vitória vai entregar em campo. Mas são interrogações, na minha opinião, jogadas para cima, por toda essa configuração de treinador novo, empolgação nova, vontade nova, a torcida apoiando, porque todo mundo quer que o Carpini dê certo. Com o Léo Condé já tinha algumas restrições, entendeu? Então, eu acho que o cenário para o Vitória hoje é ideal para uma reversão de placar aí, para conseguir passar de fase. É isso. Pedi para o Rodrigão, nosso produtor, CEO aqui do canal, né, mudar aí a matéria do Vitória, coloca agora na do Wagner Leonardo, que é uma notícia boa aí, né, para o torcedor do Vitória. Wagner Leonardo, que estava punido, ele conseguiu essa reversão aí da pena pelo STJD e está liberado para atuar aí, né, com a camisa do Vitória contra o Atlético Goianiense pela Série A, né. Pedi para o Lucas, que foi quem escreveu aí a matéria, né, tá mais por dentro aí dessa apuração, detalhar, mas de fato é um ganho, né, pro Vitória, já que é um atleta, um dos mais importantes no elenco, um jogador titular, que iria ficar de fora, né, mas que conseguiu essa reversão e vai poder atuar aí na próxima partida da Série A, né, Lucas? Pois é, o Wagner Leonardo tinha sido expulso, né, contra o São Paulo. A arbitragem entendeu que ele tinha agredido o Caleri, e aí foi denunciado em 3 artigos, né, para ser julgado. Se ele, no pior dos cenários, ele poderia pegar a pena de jogos, né, caso fosse confirmada a agressão lá que resultou na expulsão, mas o artigo não houve, o artigo 258B, que fala também que ele da questão da invasão, né, no campo para dar entrevista depois de ser expulso. Ele volta no intervalo para dar uma entrevista, mas ele ficou só no campo da advertência mesmo. Então, tanto a questão da entrevista como também da agressão, né, ficou tudo no campo da advertência. Então ele está liberado aí para as próximas rodadas do Brasileirão, porque já cumpriu a suspensão automática, né? Ele pegou um jogo, mas foi justamente o que cumpriu automaticamente contra o Vasco. Então aí está liberado para reforçar o Vitória no retorno do Brasileirão, né? Que é justamente contra o Atlético Goianiense no dia 1º. Isso aí. Vamos agora falar do Náutico, né? O time que acabou de anunciar um reforço
já estava na nossa programação, aqui na nossa pauta, falar sobre esses reforços do Náutico, né, que ainda está em busca de qualificar ainda mais o seu elenco para a Série C do Brasileirão. E o Náutico, uma matéria que acabou de surgir aqui, né, foi publicada no site do NE45, que o Náutico anunciou a contratação do volante Renato Alves, ex-Remo, né, estava aí no Remo desde o início da temporada. Na matéria também diz que o atleta já vinha treinando com o elenco do Náutico e aguardava aí a oficialização. Tem 32 anos e é cria da base do Atlético Goianiense. Pedi aí para o Lucas. Parece contigo, ele se quer chegar. Rapaz, tô ruim, cara. Você agora abaixou aí minha autoestima, porque o bicho aí não é muito bom de lataria, não. Mas, Lucas, fala aí sobre esse jogador e sobre contratações do Náutico, né? De maneira geral, o Betão, inclusive, falou aí em uma coletiva que o Náutico está buscando mais reforços. A gente, em lives passadas, já chegou até a citar, né, algumas posições, o Náutico quer um ponta canhoto, enfim. Fala sobre esse reforço específico do Renato Alves e também a busca do Náutico por mais atletas. Uma mini novela nessa questão do Renato Alves. O Náutico começou as conversas no fim de abril, mas teve todo um processo arrastado assim, de rescisão com o Remo, porque no primeiro momento ele não rescindiu, e aí posteriormente o Remo rescindiu como um acordo com ele, e aí ele veio para o Náutico. E pode estrear já contra o Remo, né? No próximo sábado, o próximo jogo do Náutico é contra o Remo pela Série C. 2 times aí que estão buscando recuperação. O Remo que demitiu o treinador, Gustavo Morinigo, não é treinador do Remo mais, e está aí em busca de um novo treinador. Estou realmente curioso para ver quem o Remo vai trazer, porque a gente que está acompanhando assim, esse mercado de Série C mais de perto, o Remo assim, é um clube que a bala está sendo forte para investimento, mas o clube não consegue subir. Está tentando de novo esse ano, tem uma folha alta, uma das maiores da Série C, então estou realmente curioso. Sobre o Renato Alves, é um jogador que chega a pedido de Mazola, é a indicação dele. Então, mais um aí que chega com o aval do treinador. Chega para uma posição que o torcedor do Náutico pode imaginar que tem muitas opções, mas eu acho que é um dos setores mais problemáticos do time. Essa cabeça de área ali, né, o famoso número 5. Então, vamos ver, né? Eu particularmente não conheço muito o jogador. Vamos ver aí como é que encaixa. E aproveitando também, você falou dessa coletiva de Betão. Foi hoje lá na manhã no CT Wilson Campos. Betão estava lá, conversou com a imprensa e falou, né, sobre essa busca por contratações e disse que 2 pontos vem travando, né? Todo mundo já deve imaginar, né? Que é o fato do Náutico estar na Série C e a questão financeira, né? Ele até deu um exemplo, ele disse que por ele contratava o Thiago Silva, né? O zagueiro aí que está indo para o Fluminense, mas a questão orçamentária e da divisão estão sendo impeditivos aí, mas ele disse que o Náutico está no mercado e deve contratar pelo menos aí de 1 a 2 reforços. O Náutico evitou também falar de posição publicamente, mas pelo que a gente tem de informação, o Náutico busca um goleiro e um atacante que atue pelos lados, de preferência, aliás, prioritariamente canhoto. É um ponta canhoto aí que o Náutico busca, mas até agora não conseguiu achar e está tentando aí para sequência da Série C aí, porque é um time que precisa muito de reforços de verdade, assim, né? Não para compor elenco, reforços que cheguem no aeroporto e já coloquem a camisa para jogar. Eles têm que ser certeiro o Náutico, mas, claro, é uma missão complicada por esses argumentos, né, que o Betão citou na coletiva. Um time que está disputando a Série C e tem aí essa trava financeira, né? Sobre reforços, também a outra notícia, mais aí reforços que já estão na equipe e que voltam, né, a ficar à disposição do Mazola para o jogo contra o Remo, são aí os zagueiros Rafael Vaz e Cléo Silva, né? Que, não, no caso, o Rafael Vaz é zagueiro e o Cléo Silva atacante, né? Que vão ficar à disposição do Mazola para esse próximo jogo contra o Remo. O Náutico, em determinado momento, no jogo contra a Ferroviária, se não estou enganado, teve 5
ausências, né? Todas titulares. O goleiro Wagner, Rafael Vaz, Joécio, Cléo Silva, o Paulo Sérgio e teve mais algumas ausências? Foram cinco. Pronto, esses daí. E com a volta do Rafael Vaz e do Cléo Silva, acho que todos desses 5 já estão à disposição novamente, né, Lucas? Contra o Volta Redonda, 3 deles jogaram, né? O Wagner e aliás, 2 deles jogaram. Wagner e Paulo Sérgio. Joécio ainda não, nem Rafael Vaz, nem Cléo Silva. Para essa semana, Cléo e Rafael Vaz treinaram normalmente. Devem ser opções. Joécio está na transição. E pelo que a gente pôde perceber lá hoje no treino, Arnaldo é dúvida, assim, não treinou ontem nem hoje, está com dores no joelho e está sendo aí reavaliado pelo departamento médico. Então, tem mais 2 treinamentos, né, até sábado, amanhã nos Aflitos e sexta no CT. Então, vamos ver aí se Arnaldo vai ter condições de jogar. É isso, o Náutico está precisando vencer, né, atual 11º colocado aí da Série C, precisa entrar nesse G8 quanto antes, né, e para isso precisa vencer, somar pontos. Pode parecer assim exagero, mas assim, é final assim, para o Náutico, sabe? Porque é um jogo, assim, por mais que, repito, possa soar exagero, não é. Porque internamente assim, é um jogo que todo mundo sabe da importância, até para dar uma resposta depois de 2 atuações ruins e derrota. Hein? Tem que recuperar o quanto antes, né? Tem muita pontuação e tem muita tabela, porque se for deixando para depois, empurrando com a barriga, pode ser tarde demais. Então, o Náutico precisa dar essa resposta aí quanto antes. É isso, né? Lucas, Pedro, Rodrigo está na produção. Conseguimos falar aqui todos os assuntos programados para a live de hoje. Vamos embora, né? Hora da fezinha. Isso, importante. Já estava aqui. Vai se esquecer. Hoje que tem jogo bom, viu? Final de hoje Copa League, Copa do Brasil. O hino Leverkusen hoje, pode botar. Vamos embora. Vamos para o site Só avisando, né, Caxangá? Hoje tem telecast do Vitória do Botafogo e do Sport e Atlético Mineiro mais tarde, né? Então, para a turma da madrugada aí, já fica ligado. E aos otimistas aí, quem sabe não teremos um telecast aí com classificação dupla. Seria bom para todo mundo. Boa. Vamos embora então para o site da Bet Nacional agora, né? O QR Code que te leva direto para o site está abaixo da câmera do Pedro, né? E você, quando for criar conta, usa aí o código podcast45, que é o código aqui do canal. Você fortalece aí a nossa parceria, beleza? Tá aí, jogos de hoje. Eu vou dar um zoom aqui para enxergar melhor. Aprendi quando eu estava aqui na live com o Clauber, tecnologia arretada. O Sport tá pagando 4,29? 4,27 o Sport. O Atlético Mineiro, 1,82. Bota uma onça aí no Leãozinho. Rapaz. A tática win-win, Pedro. Cotação boa, meu amigo. Não, mas calma. A cotação tá maravilhosa, né? E assim... Leverkusen. Pode botar o Leverkusen. Leverkusen é certeza. Pode botar aí, a win. Leverkusen, aí dos jogos dos nordestinos, né, na Copa do Brasil. Tem Sport, tem o Sampaio Corrêa e tem o Vitória. Esse jogo do Sport pode dar ambas. Vitória eu acho que passa. O dupla hipótese aí do Sport talvez seja uma boa também, se estiver pagando um valor interessante. Tá quanto aí, Rodrigão? 1,92, pô. Ambos marcam, né? É até mais do que ambos marcam, dupla hipótese. O Atlético tá 1,82. E aí, vocês sabem, eu tô aqui só para desempatar. Tô oferecendo opções. Decidam aí. Rapaz. O Rodrigão tá falando que ambos marcam. Ambos marcam. Eu sou a favor de ambos marcam. Então, a odd tá próximo até, né? 1,89. E o Leverkusen, pronto. Aí, Vitorinha 3. Cravado, Vitorinha. Vitória, Pedro quer de Vitória. E aí, Lucas? Vitória contra Botafogo. 2,78. Bom valor. Eu iria de ambos marcam também no Vitória. Vitória, Botafogo é. Acho que o Botafogo. Tá quanto aí? 1,92. Hoje tá ótimo. Eu ia de cravado no Vitória. Não pode ganhar, meu amigo. 2-1, tá todo mundo no mesmo barco. Ó, de quantos?
6,42. Apostando 30, tem um retorno de 192,79. Excelente, pode copiar aí. Nota 10 aí, meu amigo. Rodrigão gostou, viu, da aposta aqui. Gostou. Ele já estava com o mouse ali no botão de fazer aposta. Tá retorno interessante. Boas escolhas. Vamos embora. Rodrigão quer outra, viu? Sim, outra? Abriu aí os jogos. Ele quer que Pedro aposte a vitória do Sport Seca. Não, mas não. Gol de Pablo Diego. Não, para com isso. Deixa o jogo de esporte. Quanto é que tá pagando? Vê aí, Rodrigo, só para os curiosos, a turma que gosta do para ver se tem. Do improvável. Pablo Diego. Tem? Deve nem aparecer. Rapaz, 5,48 eu acho pouco ainda. Tá muito pouco. Oxe. É mais fácil. Pablo Diego devia estar pagando ali, ó. Igual, rapaz, tem a odd de Gemerson do Atlético Mineiro. O Gemerson nem relacionado foi. É igual a Fabinho. Pablo Diego devia estar igual a Fabinho, odd 15, por aí. Roberto Rosales, 22. Pronto, é nesse nível aí. Não, mas vou não, pelo amor de Deus. Aí nosso histórico aqui de acertos. Luciano Castan pagando 22, velho. Um golzinho de cabeça dele ali não é uma loucura também, não, viu? Lei do ex, né? Bota aí, Rodrigo, 20, Castan. Lei do ex, vai ter hoje. 22,53. Pode me cobrar mais tarde. Lei do ex de cabeça. Mas Castan jogou no Atlético, não foi no Cruzeiro, não? Foi no Cruzeiro, pô. É no Cruzeiro. Foi no Cruzeiro. Castan é no Cruzeiro, Então é para descontar. É o clássico. É improvável, mas não é uma loucura também, não. 22 eu achei muito. É mais fácil o Castan fazer gol do que Pablo Diego. Nossa contribuição já foi. Bora-se embora. Vamos embora. Rodrigo já tá fechando a banca aqui já. Vamos embora. Valeu, Lucas. Valeu, Pedrão. Valeu, Rodrigo. Todo mundo que acompanhou. Deixa o like se ainda não deixou. Se inscreve no canal se não for inscrito. Forte abraço e até a próxima.